No caso, Vossa Excelência de novo. Japão tem que empatar aí, pegou para as cabeças. Bola. Doutor Eduardo, como você já está sugerindo, no dia 25, segunda-feira também tem jogo do Brasil. 28. Tá bem complicado. Cadê? Chegou o jornal. Então, declaro reaberta a sessão, aí vai ser bem rapidinho aqui, vai logo tirar todas as convergências, só citar os nomes e os números e pode ir, vai. Então, sala 1, a sala de processo publicado, do desembargador Carlos Newton. A convergência dos números de ordem 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 61, 61, 63, 66, 67, 68 e 69 são as convergências sala 1. Todos os termos de voto do relator, unanimidade. Sala 2 é minha. Na presidência, Sala 2. A sala... Sim, chama logo assim. Todos os dois é minha também, né? Sala... Então, vamos passar uma vez. Sala 2. Sala 2. A convergência... A sala do desembargador Bento Herculano. A convergência nos números de ordem 2, 4, 5, 6, 7, perdão, 6, 8, 9, 11, 15, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 35? 35 e 36, 39, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 60, sustentação oral. Então, 60, não, temos a informação de sustentação oral nesse processo. Depois do 58 é o 62. São as convergências sala 2, pessoal. Todos os termos de voto do relator. Sala 3 agora. Senador Eduardo Rocha. Só deu tempo de listar alguns pontos. 3, né? Sim. Não, doutor Eduardo Rocha Não, tem. Sala sala 3. 5 só. Não, está aqui 3. Sim, foi não. Sala 3. A sala do desembargador Eduardo Rocha. A convergência nos números de ordem 1, 3, 5,
7 e 11. Então, todos nos termos de voto do relator, unanimidade. Sala 5, São os embargos de declaração. a sala de embargo de declaração. A convergência nos números de ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. São as convergências sala 5. Então, todos nos termos dos relatores. Então, agora voltamos para as sustentações orais. Temos uma convergência numa sala de remanescentes. Remanescentes, então pode chamar. Sala 6, a sala de remanescentes. Temos convergência no número de ordem 4. Pronto. Apenas. Somente. Então, nos termos de voto do relator. Agora vamos voltar aqui para as sustentações orais. É só para eu fazer um espelhamento com a minha pauta. Então, retornando às sustentações orais. Sala 4, número de ordem 5, recurso ordinário 538 de 79/2021. Relator desembargador Bento Herculano. Haverá citação oral para o doutor Vitor Chagas Pacheco pela recorrente reclamada. Número de ordem 5. 5 da sala 4. Ok. Sala 4, número de ordem 5, é isso? Perfeito, doutor Carlos. É o 385. Isso. É o 385. 385. Eu vou aqui resumir. É uma ação de consignação ao pedido de exclusão da penalidade prevista no artigo 477, e também pede a redução de honorários para 5%. É o relatório. Alguma divergência? Não havendo aprovado a unanimidade do relatório, é com a palavra o doutor Vitor Chagas, por até 10 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor presidente e relator do processo, doutor Bento Herculano. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. Composição dessa turma também, doutor Carlos, membro do Ministério Público, serventuários da Justiça e colegas advogados. Eu vou ser bem sucinto aqui na minha sustentação oral. Basicamente, é uma ação simples de consignação em pagamento, onde os funcionários da empresa foram demitidos no período de pandemia, com base no artigo 501 e 502, e alguns funcionários não foram receber suas verbas rescisórias. O juiz aplicou a multa do 477, alegando que não seria caso de consignação em pagamento pelo pedido de parcelamento, sendo que a jurisprudência já consolidada que a consignação protocolada dentro do prazo de 10 dias após a comunicação da rescisão não incide a multa do 477. Então, a demissão foi comunicada ao funcionário no dia 23/6/2021. A consignação tinha 10 dias para ser protocolada, findaria o prazo no dia 3/7/2021, que era no sábado, mas a ação foi protocolada no dia 2/7/2021, ou seja, antes do final do prazo, que prorrogaria para o próximo dia útil, que seria dia 5/7. Então, nesses termos, a gente pede para ser reformada a sentença para não ser aplicada a multa do 477. É nesses termos que eu sustento. Tá, muito obrigado, doutor Vitor. Conheço do recurso e nego o provimento. Esse aspecto tem aqui 2 arestos do TST, relatorias ministros Cláudio Brandão e Aloysio Corrêa. Não há que se esperar determinação judicial. E quanto aos honorários advocatícios, também há esse tema, mas a redução de 10 para 5, eu particularmente, com a devida vênia, acho que a reforma diminuiu muito a advocacia trabalhista a permitir honorários de 5%. Aqui o padrão que eu sempre dou é 10 ou 15%. Então, nego provimento a recurso. Ademais, ainda havendo recurso, né? Então, é como voto negando provimento. Aqui está anotado, não há divergência, mas eu indago dos colegas a divergência. Não, é só uma indagação, é que há a consignação em pagamento, mas parece-me que ela não vem guarnecida dos valores, é isso? Posso nessa aqui? Eu vou ler aqui para fazer um resumo aqui rápido, certo?
A recorrente sustenta que o protocolo de ação de consignação exime o empregador do pagamento da penalidade. Aduz que, antes do término do prazo de 10 dias, para lembrar dos haveres, procedeu ao ajuizamento da ação. Né? Então, procedeu ao ajuizamento antes dos 10 dias. A sentença é recorrida, assim dispôs. O reclamante foi preavisado o término em 23 de junho e depositou em 4 de agosto. Tal conduta vai de encontro aos prazos estipulados. Pois bem, como salientou a decisão, verifica-se que a empresa consignante, embora tenha ajuizado a consignatória nos 10 dias, só pagou após os 10 dias. Então, ele foi despedido de justa causa em 23 de junho e a consignação foi em 2 de julho. Talvez seja um dia de diferença, né? Não, aliás, a consignação 2 de julho, não. Mas os depósitos foram 6 de julho e 5 de agosto, porque havia aquela divisão. Então, entrou no prazo, mas o pagamento foi posterior. Eu acompanho o voto Então, da relatoria. Então, a unanimidade, temos o voto do relator. Próximo processo. Obrigado, doutor Vitor. Acho que o próximo foi também. Então, ó. Sala 4, número de ordem 9. Recurso ordinário 740, dígito 87, 2021. Relator, desembargador Carlos Newton. Haverá citação oral para o doutor Vitor Chagas Pacheco, pela recorrente reclamada. Com a palavra o relator. Aliás, eu não estou vendo ele por aqui, não. Relator, desembargador Carlos Newton. Hoje não, doutor Carlito, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Já chama. Vamos chamar então o próximo advogado que está presente, só. Então, o próximo a gente já chama. E está em concordância? Não, tem anotação. Então, vamos ver, nós chamamos logo o próximo. Sala 4, número de ordem 2. Sim, doutor Carlos também. Tá. Nós chamamos. Cadê ele? Está presente. Eu tenho outros advogados, está presente, doutor Carlos. Também? Nós chamamos logo, mas chama mesmo se ele está presente, que a gente já disse. Sala 4, número de ordem 2. Recurso ordinário 30, dígito 56, 2022. Relator, desembargador Carlos Newton. Haverá citação oral o doutor Luiz Antônio dos Santos Júnior, pela recorrente reclamada. Doutor Luiz não encontra-se na sala. Então, esse está em concordância, a unanimidade nos termos de voto do relator. Próximo processo. Sala 4, número de ordem 7. Recurso ordinário 591, dígito 17, 2021. Relator, desembargador Carlos Newton. A sustentação oral seria para o doutor Ícaro Rebouças Marcelino, pela recorrente reclamada, Magazine Luiza. Mas o doutor Ícaro não se encontra na sala. Certo. Matéria simples, eu estou de acordo também. Então, a unanimidade nos termos do voto do relator. Sala 1, número de ordem 14. Recurso ordinário 93, dígito 54, 2022. Relator, desembargador Carlos Newton. Haveria sustentação oral para o doutor Eudes José Pinheiro da Costa, pelo recorrente reclamada, mas o doutor Eudes não se encontra na sala. Então, unanimidade nos termos de voto do relator. Agora... Vamos botar.
Wagner, estamos em que pauta é, por favor, que eu tive que parar aqui para ver uma coisa aqui urgente. Doutor Carlos, podemos dar assim. Pode chamar o Sala, Qual é a sala? sala 4, Vou chamar o doutor Vitor. número de Pacheco. ordem 9. Recurso ordinário 740, de 87, 2021. Relator, desembargador Carlos Newton. Está haverá citação oral para o doutor Vitor Chagas Pacheco, pela recorrente reclamada. Sala 4, no de ordem 9. Vamos lá. Esse Só processo, unanimidade. a unanimidade é favorável à empresa. Então, eu sugiro, se Vossa Excelência, que leia A emenda, né? a emenda ou a conclusão. A conclusão é a ser mais forte, né? Leia a Uhum. conclusão, porque aí o doutor Vitor disse assim, abre mão ou não. Posso ler a conclusão? Eu estou Presidente? Posso Sai lendo a conclusão. Bueno, eu lerei a conclusão. Ante o exposto, conheço o recurso da reclamante, do recurso adesivo da reclamada. Nego provimento do recurso do reclamante, dou parcial provimento do recurso adesivo da reclamada, para, reconhecendo a validade do acordo firmado pelas partes perante a CCP, reconhecer, outro sim, a inviabilidade da propositura de nova ação para pleitear verbas que foram objeto referido ao acordo extrajudicial ante a coisa julgada, na forma para o artigo 625-E CLT. Este é o meu voto, senhor presidente. Perfeito, eu fico satisfeito com o voto. Muito obrigado, doutor Vitor. Declino da citação oral, obrigado. Não tem mais Bom nenhum, dia. não, né? Bom dia para o senhor. Fala os processos. Então, o microfone aqui está ruim, tem que usar o meu aqui. Doutor Carlos, só para informar a Vossa Excelência, o número de ordem 2 foi julgado, da sala 4, certo? Você me volta Não, eu não estou acompanhando, eu vi que foi julgado, pode deixar. Pois não. O número de ordem 2 e o número de ordem 7, da sala 4. O 5 foi julgado, o 2 também. O 2. O Não, 2. mas o 2 é a minha relatoria, né? Isso, foi julgado. a unanimidade. A unanimidade. Que estava de acordo com Vossa Excelência. O 2. Sala 4, no ordem 5, o desembargador Bento Herculano, relator, foi julgado também, né? Isso, exatamente. Tá bom. Qual é o outro? O 4, a sala 4, número de ordem 9. Número de ordem 2. Sei, já vi. O número de ordem 7. 7. E o número de ordem 14 da sala 1. Certo? 7. Da Vossa Excelência. Mas o 14 não está aqui na sustentação oral. Está. É o sequencial 13. 13. Ah, tá certo, tá bom. Tá ok, Esse foi perfeito. julgado. Então, vou seguir a sequência. Sala 4, Bom. número de ordem 3, recurso ordinário, procedimento sumaríssimo 185 de 66 de 2021. Relator, o desembargador Bento Herculano. Haverá citação oral para o doutor João da recorrida. Sala 4, no ordem 3. O João encontra-se na sala. Qual o número de ordem? Número de ordem 3 da sala 4. Quem é o relator sou eu. Vossa. Recorrente, doutor Jonatas é advogado de quem? Certo. Recurso interposto pelo reclamante, decisão da 10ª Vara do Trabalho. A tese do recorrente é que a empresa não nega a prestação de serviços, mas opôs-se ao pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, certo? Eu vou aqui, né, eu já vi a votação, e eu vou adiantar, porque o doutor Jonatas certamente irá
é dispensar. Não está em convergência, porque eu estou dando provimento ao recurso para reconhecer o lei empregatício e dar vários direitos, mas eu sou vencido. A maioria entende por negar provimento ao recurso. E o senhor é advogado da recorrida, né? Então, sai vencedor contra meu voto, eu vou fazer justificativa de voto vencido. Ok? Então, pronto, doutor Jonatas, obrigado. Então, pronto. Por maioria, nos termos de advergência, eu coloco o desembargador Carlos Newton ou o desembargador Eduardo Rocha? Pode ser a minha. Nos termos de advergência do desembargador Eduardo Rocha, negar provimento ao Excelência, recurso. Não, fui O eu que desembargador pedi. Carlos Newton fica com Pode a ser a outra. minha. Carlos Newton, desculpe, eu quis dizer... Eu primeiro. Eu quis dizer Carlos Newton. Eu acompanho a divergência. Pronto, então, acordo com o desembargador Carlos Newton, justificativo de voto vencido pelo relator. Muito obrigado, doutor Jonatas. Prazer rever. Bom dia, doutor. Bom dia. Chamei. Sala 4, número de ordem 1. Recurso ordinário 23, dígito 29, 2021. Relator, desembargador Bento Herculano. Haverá citação oral para o doutor Wendel de Azevedo Leite pela recorrida reclamada CSB Brasil, Transportes e Passageiros e Serviços Ambientais Limitado. Doutor Wendel, Qual é o número de ordem, por favor? de ordem 1 da sala 4. 1 da sala 4. Esse aqui é bem rapidinho. Então. Doutor Wendel, advogado de quem? Da CS Brasil. CS Brasil é recorrida reclamada. Recorrida, né? Recorrida. Passar essa lâmpada, não. Um da sala 4, né? O processo é muito grande, eu vou ter que realmente... Ele vai ter interesse, né? Recurso de Manuel Ranielli, desse sentença da Vara de Macau, julgou improcedentes os pedidos formulados em dissavor de CS Brasil e da Petrobras e deferiu justiça gratuita. São vários os argumentos, eu vou aqui me permitir não lê-los, né? Não houve parecer ministerial, é uma síntese do relatório, mas o relatório está bem amplo, apenas não vem aqui ao... É dispensável. A divergência quanto ao relatório. Não. Aprovado o relatório à unanimidade. Doutor Wendel tem até 10 minutos para sustentar oralmente, tá certo? Bom dia, senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, bom dia aos colegas advogados. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a parte recorrente é equívoco-se porque a sentença recorrida não cerca de reforma, por faltar ônus de provas em todo o decorrer do processo. Posterior a isso, é importante destacar que o próprio reclamante confessa que já tinha um intervalo de interjornada de 1 hora. Sendo assim, diante do exposto, a reclamada reitera os pedidos em sua tese contestatória e dos demais pronunciamentos nos autos requer que seja mantida a improcedência de todos os pedidos existentes na petição inicial. Opa, desculpe, ainda Sem problema. foi coisa rápida. Então, Foi. é bom quando é assim, né? Queríamos nós, que às vezes já teve advogado aqui, doutor Eduardo, que era a mesma causa, ele perdeu em todas, ele sustentou em todas, as mesmas causas, a mesma coisa. Eu cheguei a um ponto, um senhor lá de Recife, eu disse, o senhor não vai Estamos mudar. convictos aqui de que vai ser unânime. Ele porque achou que ia não- ganhar por a gente, nesse caso, achou que ia ganhar no cansaço, mas não é o caso de Vossa Excelência, na senhoria. Eu conheço recurso da reclamada principal, se limita a renovar as razões inicial, sem, contudo, tacar de forma específica os fundamentos da sentença. Isso entre aspas. E que, por esta razão, não pode ser conhecido os pleitos de referência aos pagamentos de diferença de horas extras 50%, diferença de horas extras 50%, posto, entre aspas, que não existe satisfação do pressuposto. Eu entendo que aqui não há atendimento ao princípio da dialeticidade, acolho parcialmente a preliminar suscitada pela reclamada CS Brasil, para não conhecer dos pedidos constantes dos itens 3.2 e ex officio desconhecer
dos pedidos constantes dos itens 3.7 e 3.11, também para ausência de dialeticidade. Então, conheço do recurso apenas parcialmente. Quanto à preliminar de inovação recursal, a reclamada principal também alega nas contrarrazões nulidade de cláusula de acordo, configura inovação recursal. Também vou acolher a preliminar citada e não conheço dos pedidos 2, declarar por sentença a nulidade das cláusulas 29ª do acordo coletivo do Citron. 3, diferença horas extras 50%, considerando a base de cálculo. 3 horas extras noturnas prorrogadas. Então, conheço também parcialmente nesse outro aspecto, não conheço. Então, o conhecimento é parcial. A divergência, não havendo a unanimidade, conhecido parcialmente do recurso. Quanto à tese do enquadramento sindical, a recorrente pede ser excluída a sentença, o recorrente pede ser excluída a sentença, o entendimento perfunctório de legitimidade dos sindicatos comerciais sobre o Sindicato de Transportes, Mossoró, Citron. A decisão na questão do enquadramento sindical fala de atividade preponderante. Aí eu transcrevo. Ao exame, o recorrente argumenta que apenas a convenção subscrita pelo Sintro lhe é aplicável. E a reclamada diz que é a do Sintro, o Sindicato Intermunicipal dos Empregados do Comércio, o Sindicato do Comércio Varejista. O Gisacor reconheceu que o Sintro e o Sintron representam os empregados apenas a partir de 1º de abril de 2019, conforme estabelecido em mediação perante a Secretaria-Geral do Trabalho, em 17 de abril de 2019. Ora, o reclamante jamais impugnou a referida mediação, nem mesmo na sua réplica. Então, nego provimento nesse aspecto. Então, vamos para o tópico das diferenças salariais. O recorrente argumenta que são devidas as diferenças salariais, conforme a convenção coletiva, que prevê a aplicação de gatilhos. O juízo indeferiu vários argumentos, transcrevo, e aqui já, em palavras nossas, efetivamente, a cláusula 4ª da convenção coletiva, apresentada pelo reclamante, prevê ajuste 5,37 no piso salarial dos motoristas de veículos leves em 1º de 5 de 2019 e outro reajuste pelo NPC em 1º de maio. Entretanto, tal disposição não se aplica a CSS Brasil, posto que conflitante com os acordos coletivos firmados entre a reclamada e o Sintro. Na referida Convenção 2019-2021, a seguinte disposição em cláusula 3ª, aspas, fica respeitado todos os seus termos e condições os acordos coletivos de trabalho devidamente celebrados pelo Sintro e as empresas desse ramo. A CLT, por sua vez, no artigo 620, diz que as condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. É uma alteração, inclusive, com a reforma, né? A reclamada principal juntou com a defesa 2 acordos coletivos, a ACT 1920, que prevê na cláusula 4ª o piso de R$ 1.636,50 para motoristas de carros leves, e a ACT 2020-21 deve ser, que, em sua cláusula 4ª, manteve o piso salarial sem reajuste. Não há nenhum acordo coletivo falando de maneira diversa. Então, não procede o plano de aplicação dos reajustes previstos, apenas CT. Nego o provimento também sem recurso, nesse aspecto. Quanto à jornada de trabalho, sem razão, né? Porque entendo que houve o atendimento à legislação. Diárias e pernoites, também sem razão. Então, acolho parcialmente a preliminar de ausência de eletricidade, citada pela reclamante CS Brasil, e aí eu repito tudo, e no mérito nego o provimento ao recurso ordinário do reclamante. Eu só não adiantei para ser tão rápido quanto, porque quando eu vi um bocado de coisa aqui, para mim era dando provimento, mas era em relação às preliminares que não davam. Então, eu conheço parcialmente e nego o provimento, né? Como voto, não havendo divergência, unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, doutor Wayne. Obrigado. Compõe Vossa Excelência.
Se eu tivesse visto, eu tinha adiantado. É, Eu eu achei- até vi isso aqui. Mas era sabe o que foi? favorável a ele. Quando eu vi um bocado de coisa aqui, eu achei que eu estava dando provimento. Não vi que era em relação. Bom dia. Sala 4, número de ordem 4, recurso ordinário 350, visto 20, 2021. Relator, desembargador Bento Herculano. Haverá citação oral para o doutor Caio Frederico de França Barros Campos, pela recorrente reclamante. Doutor Caio encontra esta sala. É o RO 470, doutor Wagner. É o 4 de ordem da sala 4, doutor Carlos. É o RO 350, visto 20. Sim, está certo. Ele fala por... Fala pelo recorrente reclamante. Foi não. Relator do doutor Bento Herculano. Qual é o 4 da sala 4. 4? Da sala 4. Certo. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor doutor mas relator Bento Não, eu Herculano. tenho que ler primeiro o relatório, né? É, vai ter que ler o relatório. Deixa eu só para ver aqui, por favor. É o advogado de quem, o doutor? Do recorrente, tá? O reclamante recorrente. Isso, reclamante. Reclamante, né? Certo. Recurso interposto pelo reclamante, sentença dessa primeira vara, julgou improcedente, pede nulidade da sentença, porque entende que o juiz indeferiu o reprasamento do ato judicial. E, no mérito, pede realmente dano moral, né, a procedência nesse sentido. Parecer do Ministério Público, sem parecer do Ministério Público, é o que importa relatar alguma divergência, não havendo aprovada a unanimidade. Então, com a palavra, o doutor, agora o doutor Caio, né, Frederico? Isso, Certo. obrigado, excelência. Bom dia a todos, excelentíssimo senhor doutor presidente e relator Bento Herculano, demais julgadores, membros do Ministério Público, colegas advogados. Esse recurso em pauta, eu não vou me delongar muito, eu vou me ater às questões das nulidades processuais. A primeira, excelência, nós entendemos que houve um cerceamento à produção de prova por parte do reclamante, na medida em que, uma vez comunicada a testemunha de que ela deveria comparecer no ato da instrução processual presencial para efeitos de prestação do depoimento, no dia do ato, essa testemunha ela tomou um ônibus para o estado de São Paulo, tendo em vista uma proposta de trabalho. Essa situação, essa circunstância ficou demonstrada nos autos e, em razão dessa circunstância, de, no dia da própria audiência, a testemunha ter viajado a São Paulo, nós solicitamos que essa audiência ela fosse reaprazada para que a testemunha pudesse ser ouvida por videoconferência. Até porque, à época, estava-se ainda num nível COVID, de infecção extremamente grande. Então, nós alegamos, nesse primeiro ponto, que houve um cerceamento à produção de prova do reclamante e do recorrente, na medida em que o juízo de primeiro grau, dada a máxima vênia, atuou de forma um pouco desproporcional e irrazoável ao indeferir o nosso pedido de reaprazamento. Ora, se nós soubéssemos com muita antecedência de que essa testemunha ela não iria comparecer na audiência, aí tudo bem. Agora, na medida em que a testemunha, no dia anterior à audiência, informa que no dia da audiência, ou seja, o dia posterior, faria uma viagem ao estado de São Paulo e não poderia comparecer a essa audiência, nós entendemos que isso é um motivo relevante para o reaprazamento do ato e para a colheita, em outro momento, da oitiva dessa testemunha. Até mesmo porque
a consolidação das leis do trabalho, ela fala expressamente que o juízo ele pode designar um novo ato desde que haja um motivo relevante ou um motivo de força maior, que era o caso. Ora, essa situação não pode investir o reclamante recorrente desse ônus de perder uma prova porque a testemunha ela se ausentou, sem, obviamente, qualquer ingerência, qualquer problema que tenha sido dado causa pelo reclamante. Então, o reclamante, o recorrente, ele não tem controle acerca da conduta da testemunha. Então, em síntese, no primeiro ponto, uma vez demonstrada que, por força maior ou fato relevante, a testemunha ela não foi possível comparecer à audiência, então, nós entendemos que houve um cerceamento da produção da parte reclamante, recorrente, que é não só um ônus, mas um direito dela produzir. Então, por esses argumentos, Excelência, a gente pede a nulidade, a anulação da sentença recorrida, no sentido de reabrir a instrução processual para ouvir essa testemunha específico, seja de modo virtual, seja de modo presencial, em sendo o caso. O segundo ponto, a segunda nulidade que eu gostaria de suscitar é a seguinte: a sentença de primeiro grau, ela não traz a análise do segundo pedido de dano extrapatrimonial, ou seja, de dano moral. Ela versa apenas sobre o dano moral decorrente de eventual acidente do trabalho, mas ela não se debruça sobre o dano moral acerca da rescisão do contrato de prestação de serviço de plano de saúde que é fornecido pela empresa e que gerou dano moral ao trabalhador na medida em que ele estava em pleno tratamento médico. Então, houve uma omissão séria na sentença na medida em que ela deixa de apreciar um ponto, um pedido feito na inicial. Então, por essas razões, Excelência, nós pedimos a anulação da sentença para que o juiz de primeiro grau reabra a instrução, no primeiro ponto, na primeira nulidade, em relação à segunda nulidade, para que o juiz de primeiro grau ele refaça a sentença, dessa vez apreciando o ponto da dano extrapatrimonial decorrente da relação à vida envolvendo o plano de saúde. Tá? Então, são basicamente esses argumentos, a gente pede o conhecimento e provimento do recurso. Obrigado. Eu conheço o recurso. O meu voto, eu vou ler aqui só a emenda, doutor, mas ele vai vir transcrito, né? Eu entendo que não houve cessamento de defesa porque o recorrente, mesmo tendo tempo hábil para providenciar a prova testemunhal, descuidou do dever de provar o fato constitutivo do seu direito. Embora eu vou confessar aqui que há uma divergência aqui do desembargador Eduardo Rocha, nesse sentido, e a gente tem que se preocupar cada vez mais com para evitar o cesseamento de defesa. Né? Mas eu acho que ele deixou para procurar na véspera, então ele descurou. Né? E no mérito, então, rejeita para eliminar. É bom até tomar, porque se o desembargador Carlos Nilton acompanha a divergência do desembargador Eduardo, aí volta... Eu estou acompanhando Vossa Excelência, negando o provimento do reclamante, ao recurso reclamante. E quanto ao mérito, eu nego o provimento ao recurso reclamante. O desembargador Eduardo Rocha, quanto ao mérito... Excelência, eu uso dirigido Vossa Excelência, Certo. que eu entendo que a oitiva da testemunha era imprescindível, isso gerou prejuízo à parte. E o CPC, né, aplicado de forma subsidiária, privilegia, né, que os procedimentos devem priorizar a busca da verdade real. E, nesse aspecto, não seria nulidade de sentença, seria nulidade do processo. Nulidade do processo. O que, de resto, não traria qualquer prejuízo às partes, mas sim oportunizaria a correta aplicação da justiça. Esse é meu voto. Essa questão me é tão cara, eu vou, apesar de, como não foi proclamado, o advogado já fez a sustentação oral dele, eu vou pedir reexame. Pois não, eu aguardo o reexame, Vossa Excelência. Certo? Então, pronto. Perfeito. Então, fica sem só, viu, Wagner? Não tem mais sustentação oral, não. Agora vai ser o reexame.
Então, próximo processo. Então, fica registrado, presidente, que eu não votei ainda, né? Exatamente. Ninguém fica. Vossa Excelência não votou, o capítulo de reexame não votou. Próximo processo. Sala 4, número de ordem 6, recurso ordinário 444 de 62, 2021. Relator, desembargador Carlos Newton. Haverá sustentação oral para o doutor Pedro Vitor Medeiros de Mello, pela recorrente Sintrocer. Doutor Vitor encontra-se na sala. Presidente, eu só chegar lá no voto, por favor. Pois não. É o 6 da sala 4. Sala 4, número de ordem 6. 4. Isso. 6. Aqui. É o 4 de ordem, né? E de ordem da sala 4. Pois não. Se Vossa Excelência quiser fazer O advogado fala pelo recorrente. pelo recorrente, né? É. Pois não. Então, leio o relatório, senhor presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto por Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Carga do Estado do Rio Grande do Norte, contra a sentença do admitido juiz da 12ª Vara do Trabalho de Natal, que julgou improcedentes as pretensões autorais em ação coletiva que movem em face de indústria e comércio Chapinha Limitada. Foram interpostos declaratórios, que a parte autora aponta omissão na análise das provas e precedentes contidos nos autos. Em sentença de origem, da vara de origem, foi rejeitados em vários declaratórios apresentados. No recurso ordinário, o sindicato autor, reiterando os argumentos deduzidos na inicial, sustenta que havia supressão de pausas térmicas previstas no artigo 253 CLT, fazendo jus às horas extras correspondentes com o previsto na súmula 438 TST, embora o perito não tenha reconhecido. Aduz que os motoristas não receberam adicional de desabilidade por todo o período laboral, que foi confessado pela empresa, porém o julgador também negou o direito tutelado. Intimada, a parte reclamada não apresentou contradições, este é o relatório, presidente. Alguma divergência do relatório não havendo aprovado à unanimidade. Doutor Pedro Vitor, Vossa Senhoria tem até 10 minutos. Agradeço a palavra, excelentíssimo senhor doutor desembargador relator Carlos Newton, em nome de quem estendo os meus cumprimentos aos demais integrantes desta colenda turma, excelentíssima senhora doutora representante do Ministério Público do Trabalho, serventuários e colegas advogados. Senhor presidente, esse processo trata de uma ação civil coletiva ajuizada pelo sindicato, cujo pedido é de adicional de insalubridade de 20% pela exposição ao frio e intervalo para recuperação térmica aos motoristas. Não vou me ater a todos os pontos do recurso ordinário, porque não considero pertinente para essa sustentação oral, mas vou centrar aqui a minha defesa oral em relação a um ponto específico, que é o adicional de insalubridade de 20%. A empresa, ao apresentar a defesa, ela não só reconheceu que os motoristas eles ingressavam no baú artificialmente frio dos caminhões e, portanto, estavam expostos ao frio, como também apresentou prova documental de que havia o pagamento momentâneo daquele salário-condição. Portanto, ela, ao apresentar essa documentação e ao apresentar as suas razões na contestação, ela reconheceu que havia efetivamente a condição de trabalho insalubre. Mas como havia um outro pedido nesse processo de intervalo para recuperação térmica, o juízo de origem, ele decidiu designar uma perícia, mas no despacho em que ele designou essa perícia, de maneira expressa, ele disse que o perito, o auxiliar do juízo, deveria se ater especificamente, tão somente ao intervalo para recuperação térmica, e não deveria fazer uma avaliação sobre o adicional de insalubridade, sobre o grau de exposição ao frio. E aí a perícia foi feita, a perita realmente não chegou a observar, a fazer a análise qualitativa da exposição ao frio e apenas fez o trabalho técnico voltado para o intervalo de recuperação térmica. O que é que nós temos nessa situação processual? Nós temos justamente a incidência da súmula 453 do TST,
que diz que o pagamento por mera liberalidade do adicional de insalubridade é o reconhecimento da própria empresa das condições insalubres, tornando incontroverso a condição nociva de trabalho. O juízo, ao proferir a decisão, ele não observou essa fundamentação trazida pela parte autora, mesmo após oposição oportuna de embargos de declaração, e julgou improcedente a ação, tanto no pedido do adicional de insalubridade, como no pedido de intervalo para recuperação térmica. E o que se pede no recurso ordinário, que ataca a decisão de origem, é justamente trazer esse fundamento fático e esse fundamento jurídico para reconhecer as condições de trabalho insalubres, notadamente porque o adicional de insalubridade pela exposição ao frio deve se pautar pela análise qualitativa. Isso significa que não existe um tempo mínimo de exposição. O que o anexo 9 da NR15 diz é que a exposição ao frio sem proteção adequada, que é o caso dos autos, gera o direito à percepção desse salário-condição. Então, nós temos uma situação fática em que a empresa reconhece a exposição ao frio, notadamente ao dizer que os motoristas ingressam no baú artificialmente frio. Nós temos o pagamento por mera liberalidade contemporâneo do adicional de insalubridade e, portanto, essa situação fática se enquadra na súmula 453 do TST e exige que se reconheça o direito ao adicional de insalubridade. Como a empresa não comprovou no processo o pagamento por todo o período imprescrito, o que é que nós temos aqui? A necessidade de se reconhecer esse pedido, pelo menos no tempo, no mês em que não havia o pagamento no contra-cheque dos trabalhadores substituídos. São essas as razões da sustentação e agradeço a palavra. Está em convergência, desembargador Carlos Newton. Vossa Excelência quiser ler só... Vossa Excelência que me diz, senhor presidente, porque eu poderia, apenas para explicitar, talvez, dizer que estou utilizando o que determina o laudo e também o que fez constar a própria sentença quando declara que a única testemunha ouvida nos autos declarou que os motoristas reportaram ao depoente, em contato de 6 meses atrás, que entram, em média, 1 ou 2 vezes ao dia no baú, durante 5 a 10 segundos, fecha aspas. E bem assim menciona a sentença, aspas, que nem o motorista, nem o ajudante de regra precisam entrar no baú do caminhão para fazer a descarga, em total corroboração com o laudo pericial manifestado pelo perito do juízo. Então, senhor presidente, diante desses fundamentos, eu estou demonstrando, tanto legalmente, quanto jurisprudencialmente, quanto probatoriamente, que estou negando o provimento ao recurso ordinário. Este é o meu voto. Se houver necessidade, eu lerei integralmente. Pois não, desembargador Eduardo. O pedido é do intervalo para recuperação térmica, né? As pausas térmicas, não é isso? O pedido é meramente do adicional, também é de adicional de salubridade, que é uma coisa, né? E a pausa térmica, que advém, né? É uma outra coisa. Porque eu verifico aqui nos autos, nos contra-cheques, que em algumas oportunidades, salvo me engano, houve pagamento, sim, do adicional de insalubridade. E aí, diante dessa dúvida... Mas são situações pontuais, né, desembargador Quer pedir Eduardo? vista, desembargador Eduardo? Eu vou pedir vista. Então, pronto. Vista regimental, desembargador Eduardo Rocha. Pois não. Não. Próximo processo. Senhor presidente, então, me permita depois ler a integralidade do voto. Lógico, até porque vai haver divergência e Vossa Excelência lê a integralidade. Foi, não. Pois não. Se eu vou dirigir ou não, eu quero analisar melhor. Pronto. Existem 4 pedidos de vista de sustentação oral. Eu não acredito que vai dar tempo de todos, não. Vamos. Se houver, tem um advogado que é de Recife. Quem é o advogado que é de Recife? Se os outros 3 de Natal não acharem ruim, porque sendo de Recife, mora em Recife, Vossa Excelência, senhoria, não mora?
Chame então esse de Recife, porque seria o último. Para não ter. Eu não estou ouvindo, presidente. Pode falar um pouco mais alto? Vai chamar o processo aqui de ordem número 14. Não, 56, né? É o sequencial 14, doutor Carlos. Sala 1, número de ordem Sequencial 56. 14. Sala 1, número de ordem 56, recurso ordinário 685 de 79 de 2019. Relator, desembargador Carlos Newton. Haverá citação oral do doutor Antônio Fábio Ramos da Silva, pelo recorrente e reclamante. Doutor Antônio Conta. 56 da sala 1. Lá estou indo. Pronto, 56, né? É o 685, é isso? 685 de 79. 56 da sala 1. Obrigado. Agradeço pela ordem. É advogado de quem, o doutor? Do reclamante, Lucas Lisboa. Aí está. Chegando. Pronto. Vamos lá. O advogado fala por quem? Pelo reclamante, Lucas, o recorrente. Pelo reclamante. Vossa Excelência puder ler a conclusão, talvez o advogado dispense. Eu acho que é favorável. Eu posso ler a ementa do presidente. Não. Talvez a conclusão do senador Carlos Newton, eu acho que é mais, assim, mais exata, porque aí ele já sabe, porque na emenda ele pode se confundir. Talvez a conclusão seja mais... Até a leitura. Vai entender. Não. Certo, então eu vou lá. O voto é enorme. Vamos ao dispositivo, então. A emenda, inclusive, é bem sucinta também. Conclusão. Bem, doutor, eu estou dizendo, conheço os recursos ordinários interpostos, rejeitando as preliminares citadas. No mérito, dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar que a liquidação não seja limitada aos valores indicados à inicial. Dou parcial provimento do recurso da empresa reclamada para determinar que a verba honorária devida pelo reclamante seja calculada com base na qualificação realizada na inicial acerca dos pedidos julgados inteiramente improcedentes. Enquanto os honorários devidos pela empresa devem incidir sobre o valor resultante da liquidação da sentença. Determinar que a contra-liquidação seja feita para, quanto ao 13º salário proporcional, ser observada a proporção de 8/12, e acerca de férias mais 1/3 proporcionais, ser observada a proporção de 5/12, referente ao período aquisitivo de 17 de abril de 2019 a 2 de setembro de 2019. Determinar também que a atualização monetária da indenização por dano moral estabelecida tenha como marco a inicial datada de 3 de setembro de 2021, em atenção à súmula 439 do TST, e determinar, igualmente, que a atualização monetária seja apurada separadamente pelo IPCA-E e taxa Selic, para que se possa conferir com clareza a correta aplicação de cada índice sob a diretriz do decidido pelo Supremo no bojo da ADC no 58, nos termos da fundamentação. Este é o teor do dispositivo. Doutor Fábio, está em convergência porque está seguindo basicamente a ADC 58 do Supremo e a súmula 439, é só atualização monetária, o resto são coisas pontuais. O mais importante é realmente não limitar, né, dando provimento ao recurso do reclamante nesse aspecto, né? Mas, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, fica à vontade, se quer sustentar ou não Está oralmente. mantendo o dano moral, né? É. A indenização por dano moral. Pode até focar e aí ele responde. Seria só a questão do que eu não vi ou não ouvi, se houve alguma alteração quanto à jornada de trabalho, ou manteve a sentença? Deixa-me ver aqui, que eu estou até olhando pelo doutor Carlos Newton aqui. Nega provimento da sentença. Quanto à jornada, mantém a sentença. Manteve a sentença. Manteve. Então, serei bem Então, pronto, deixa ele sucinto, bem falar breve, sobre... Pronto. rápido. Cumprimento, agradeço pela ordem deferida, cumprimento o ilustríssimo presidente, os demais desembargadores do Ministério Público, demais colegas, agradeço pela ordem. O ponto do nosso recurso, e serei bem sucinto, diz respeito à questão da jornada de trabalho, mais precisamente quanto à questão da entrada do recorrente
o Lucas, no sentido de que foi demonstrado através da prova testemunhal de que ele iniciava sua jornada de trabalho a partir das 7 da manhã, mas a sentença apenas deferiu a jornada com início às 7h30. E fica bem claro, quando a nossa testemunha, o Alex Will do Nascimento, informa que não poderia marcar o ponto às 7 quando chegava na empresa. E é bem corriqueiro que a empresa, de fato, ela faz reuniões e somente após determinadas situações é que, de fato, eles batem o ponto. Nesse sentido, e de acordo com a súmula 338, não tendo a reclamada sido desincumbido e tendo sido reconhecida a imprestabilidade das folhas de ponto, necessário seria a aplicação da jornada de trabalho de acordo com a inicial. São variações pequenas, ou seja, a nossa inicial pede a partir das 7 e o do outro juízo, data venia discordar, aplicou a partir das 7h30. E nos demais pontos, peço apenas que seja revista pelo menos a entrada do reclamante. Obrigado a todos. Obrigado. Desembargador Carlos Newton, Vossa Excelência pode, né, fazer a leitura desses aspectos, que, na verdade, inclusive, tem É um aspecto, né? A hora extra, né? hora extra e que tem muita transcrição dos pontos principais, né? Está na questão das horas extras, né? E Vossa Excelência pode começar. Condenação da empresa em horas extras nos termos da peça de ingresso. Pugna pela condenação da parte réu, pagamento de moral integral durante todo o período laborado. Em fase de supressão do repouso intervalar com natureza salarial, invocando os termos da súmula 437 TST. Ressaltando que, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da respectiva decisão, o que não se espera, mas admite-se por argumentar, que sejam observados os dias com sobrelabor em intervalo inferior a 1 hora, bem como os dias em que não há registro de intervalo. Teses comentários acerca dos conceptários das horas extras e pedem a aplicabilidade da súmula 340 TST. Por sua vez, no apelo, a empresa pede a exclusão da condenação do pagamento de horas extras, intervalo entre a jornada e reflexo, pois foi comprovado, através de prova oral e documental, a correção da recorrente. Sucessivamente, pugna a recorrente que a jornada de trabalho recorrente será arbitrada observados os limites horários declinados pela testemunha de iniciativa da empresa. O juiz Alcó decidiu a matéria da seguinte maneira: em contraste com as provas produzidas nos autos, especialmente a prova testemunhal com a prova emprestada, emerge com parcial razão o autor. Isso porque, através da prova emprestada, o autor comprovou um fato que se estende a todos os vendedores, sendo a testemunha ali ouvida da mesma função que o autor e com similitude de condições e rotina de labor. Outro sim, além da testemunha trazida pela reclamada nesses autos, não ter desempenhado a mesma função que o autor durante a contratualidade, mas apenas de técnico de segurança do trabalho, supervisor e representante comercial, ainda não presenciava fisicamente a sua rotina diária, sendo que o encontrava apenas uma vez ao mês quando acompanhava sua rota. Chama a atenção deste juiz a declaração da testemunha Alex Wild do Nascimento, no sentido de que todos os vendedores fechavam as vendas depois de registrar o horário de saída no sistema da empresa e que eram impedidos de registrarem o horário de chegada pela manhã, além de que o supervisor era avaliado conforme o quantitativo de horas extras, quando o supervisor foi quem orientou o trabalhador a não registrar corretamente o horário de trabalho. Ressalta-se que, ao mesmo através da prova emprestada, tratado feito 172.5/2020, a empresa demandada não apresentou testemunha com a mesma função da parte autor naqueles autos, porquanto o senhor Dinaldo Oliveira de Farias também exerce função de supervisão de vendas nos últimos 4 anos, sendo supervisor de nível nos últimos 3 meses. Assim sendo, me convenço, diz o juízo de piso, de que os controles de jornada trazidos aos autos pela reclamada são inservíveis como meio probatório por não conterem o horário de efetivo término da jornada e eram fraudados por determinação do supervisor da empresa demandada. Considerando que a reclamada não se desenvolveu o seu dever probatório por conter mais de 20 funcionários, artigo 74, parágrafo 2º do CLT, aplicando-se ao caso em concreto o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, reconheço a seguinte jornada de trabalho desempenhada pelo autor de segunda a sexta-feira, de 7 horas e 30 minutos às 19 horas, com 30 minutos de intervalo para repouso e alimentação, e aos sábados, de 8 horas às 14 horas, sem intervalo. Em virtude da ausente comprovação de que o autor oferia folgas regulares e que tais teriam compensado a jornada extraordinária por hora reconhecida, defiro o pagamento de horas extras, considerando-se como tais as laboradas além da 8ª hora diária e 44 semanal, nos termos do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Observe os seguintes parâmetros de cálculo
dias efetivamente trabalhados, divisor 220, adicional convencional, conforme convenção coletiva juntada aos autos, 340 TST. Por habituais, define os reflexos sobre as seguintes verbas: salário mensal, descanso semanal remunerado, gratificação do tempo de serviço, pagamento conforme acordo, convenções e demais verbas de natureza remuneratória, constantes tesourarias das férias, acrescida de 1/3 nos termos dos terceiros salários e as verbas rescisórias. Indefira o pedido de pagamento sobre prêmio diante da natureza indenizatória da referida verba. Indefira o pedido de pagamento de horas extras 100%, que não comprovado nos autos, labores, domingos e feriados. Assim, com base nesse intendente, prossegue para esse primeiro período de 17 de abril de 2017 até 10 de novembro de 2017, o pagamento de 1 hora extra diária por supressão intervalar condicional convencional, devendo-se considerar para cálculo as horas pagas com habitualidade de caráter salarial. Considerando a supressão do intervalo intra-jornada, ocorria de maneira habitual, condena o reclamado ainda ao pagamento dos reflexos de repouso semanal, férias, mais 1/3 do terceiro salário e FGTS mais 40%. Já para o período posterior à vigência da nova lei, até o limite do pedido, vale dizer que de 11 de novembro de 2017 a 2 de setembro de 2019, a disciplina atinente ao descumprimento do intervalo previsto no artigo 71 do CLT é regulada pelo parágrafo 4º, com redação dada pela Lei 13.467 de 2017. Determina a retificação dos cálculos para aplicação da súmula 240 aos cálculos de horas extras, devendo a memória dos cálculos discriminá-lo, excluir os reflexos de horas extras, a indenização de 40% do FGTS, apresentar novos cálculos de horas extras de trabalho intra-jornada, através de memória de cálculo detalhada e mensal, aplicam ao caso concreto os efeitos vinculantes da DI 5.766 para julgar improcedente o pedido de inclusão de horário de sucumbência devidos pela parte autora. E entendo que não há razão para a reforma, digo eu. E, então, adotando a ideia, a concepção do juízo de piso, senhor presidente, eu nego o provimento no particular. Pronto, então, unanimidade, nós temos de votar relator. Muito obrigado, Eu doutor. agradeço. Bom trabalho. Pronto, chama a Bom dia. doutora Vanessa. Sala 1, número de ordem 25, agravo de petição 229, distrito 43, 2020. Relator desembargador Carlos Nilton. Haverá sustentação oral com a doutora Vanessa Maria Pinto Freire, pelo agravante Adobe. Doutora Vanessa encontra-se na sala. 25, né? 25 da sala 1. Está em 25. tá em convergência, não tem nem reconhecido a doutora Vanessa. A pessoa troca, às vezes, o cabelo para ser ali, eu achei que era... Achei que era doutora... Foi, falei que você sabe que eu não reconheci. É 25 da sala 1. Troca o... Quando eu olhei agora, eu vi que você é um advogado do Rio Grande do Sul, mas foi estabelecido a doutora Vanessa. Foi quando eu olhei ali, agora, só reconheci agora. Mas eu vou sugerir, embora seja desfavorável, mas se o desembargador Carlos Nilton ler a ementa, nesse caso a ementa resolve muito bem. Aí a doutora Vanessa já faz o foco dela. Lerei, presidente, lerei. Pronto. Agravo petição, coisa julgada. Visto que o disposto da sentença de mérito não foi modificado pelo acordo constante dos autos, tem-se que sobreviver coisa julgada ao decidido, sendo vedada a sua ofensa ao artigo 5º, 36 da Constituição Federal, pelo que a insurgência recursal apresentada não merece guarida. Agravo petição conhecido e desprovido. É como voto. Pronto, doutora Vanessa. Então, Vossa Excelência já sabe, né? Se quiser falar alguma coisa para tentar convencer de contrário, do contrário. Bom dia a todos. Bom dia, excelentíssimo senhor desembargador, relator, doutor Carlos Nilton, pelo que saúdo os demais membros desta turma, excelentíssima membro do Ministério Público, colegas advogados e servidores. Excelência, a matéria de direito e o ponto-chave do agravo de petição da empresa é que o embargo à execução foi protocolado antes da ADC, então a gente não podia discutir o índice de correção à aplicação da ADC se o julgamento foi posterior ao protocolo dos embargos. Então, seria só uma reanálise nesse sentido e o pedido de exclusão de multa, por esse mesmo motivo, porque a execução provisória estava correndo e a gente só conseguiu se manifestar sobre a ADC após o julgamento, né, que ocorreu em dezembro. Então, seria nesse sentido. Eu gostaria que fosse provido o agravo de Pronto, petição. eu pergunto ao desembargador relator se, com base, né, na sustentação, Vossa Excelência muda o ponto de vista. Para a devida vênia, eu mantenho meu voto. Idem. Eu acompanho, inclusive, a modulação baseada na ADC. É o que Vossa Excelência diz.
Agradeço, bom dia. Bom dia. Chama aí o próximo processo. Tem dois, né? Nos termos de voto relator, unanimidade. Tem dois processos agora. Tem o meu, que é o doutor Bruno. É porque o doutor Carlos Newton. Doutor Bruno, eu estou aqui, eu fico aqui com... Qual o número? Mas é porque o meu segundo sexta-feira a gente tem sessão e o doutor Carlos Newton não vem. Se puder passar o do... Qual do... Mas chama o doutor Bruno, vá. Qual é o número? É o É o- mesmo. O número de ordem 57 da sala 2. 57 da sala 2. Sala 2, número de ordem 57. Recurso ordinário 470, de 71, 2021. Relator, desembargador Bento Herculano. Haverá citação oral do doutor Bruno Tavares Padilha Bezerra, pela recorrente Sintec RN. Doutor Bruno encontra-se presente. Fala dois, né? 57. 57 da sala 2. Vamos lá. Pronto, nesse processo, até é bom que o doutor Carlos Newton já tem um destaque. É o 57, doutor Carlos. Ó, pedido de vista, né? 57? Pedido de vista regimental. 57. Sala 2. Fala dois, 57. Estou chegando. Pronto. Pode Tem ir, um pedido, pronto, tem um pedido de vista regimental, desembargador Carlos Newton, de qualquer Isso. maneira, e então a gente faz como a gente tem feito aqui, né? O meu voto, doutor Bruno, negando provimento ao recurso, e eu posso me sensibilizar, obviamente, com o voto do desembargador Carlos Newton e com a sugestão oral de Vossa Excelência, quanto ao recurso da reclamada, eu nego o provimento, e quanto ao do autor, eu dou provimento para isentá-lo dos honorários advocatícios na condenação. Seria favorável a Vossa Excelência, mas vai ter um pedido de vista regimental. Né? De qualquer maneira. Eu peço vista regimental, presidente. Me Eu permite. aguardo a vista de Vossa Aguardo. Excelência. Então, não tem necessidade da sua Obrigado. porque o seu voto é a favor. Certo? Então, pronto. Então, pode só constar o nome do doutor Bruno, tá bom? Agora chama aqui o doutor Jaidson para... Sala 1. Número de ordem 15. Pronto. Recurso ordinário 95, distrito 39, 2022. Relator, desembargador Carlos Newton. Haverá citação oral do doutor Jaidson Cunha de Albuquerque pela recorrida Praia Mar Empreendimentos Turísticos Limitada. Qual é o número do processo? Doutor Jaidson encontra-se presente. O processo é o 15 de ordem da sala 1. Pois não. Estou chegando. Estou chegando. Doutor Jaidson é do Praia Mar, né? Isso, excelência. Então, ótimo, porque eu vou poder, é o último processo da pauta. Eu tenho um compromisso aqui que eu tenho que sair correndo, mas graças a Deus o voto é favorável, a Vossa Excelência está em convergência e vai se resolver. Eu acho que lendo a emenda, doutor Jaidson. Senhor presidente, estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Pronto. Perfeito, excelência. Então, pronto. Agradeço. Então, encerrado a unanimidade no termo de voto acompanho. do relator. Então, eu vou conseguir chegar a tempo. Vamos encerrar, Então, presidente. declaro encerrada a sessão. Agradeço ao doutor Carlos Newton. Foi assim na hora H, doutor Herman. Vamos lá. Pronto. Muito obrigado, presidente. Bom dia, desembargador Carlos Newton. Bom dia, desembargador Eduardo Rocha. Bom dia, desembargador Bento Herculano. Bom dia a todos. Deus os abençoe. Bom dia a todos. Doutor Carlos. Saúde e paz. Boa tarde. Tá. Quando eu fico nesse mês,